Eu vou convidar o Eduardo Augusto Carreiro, novamente, para falar um pouquinho agora sobre o Centro de Inovação, e sobre qual é exatamente a nossa proposta de trabalho e como que a gente vai gerar valor para a indústria, para o nosso cliente final aí. E vou contar algumas histórias no meio para dar uma contextualizada. A primeira delas é assim, como que a gente aciona as pessoas e como que a gente aciona as ações para que a gente traga situações para serem estudadas dentro desse centro e resolvam alguns problemas como da colega que falou agora há pouco, que investe um recurso significativo lá no seu restaurante, mas que ainda continua tendo problema e tudo mais. Eu estava com meu filho nesse final de semana no supermercado, e perto da hora do almoço, e saímos do supermercado e nos deparamos, eu com fome, ele com fome, e nos deparamos com um Burger King. E eu falei, vamos comer um hambúrguer no Burger King e depois a gente vai para casa. E ele olhou pro Burger King e eu morrendo de vontade de falar assim, não, vamos lá, vamos comer esse hambúrguer delicioso. E ele falou assim, não pai, eu aguento mais um pouco, vamos para casa comer um arroz com frango e salada. Eu falei assim, opa, deu um puxão de orelha no pai, e eu falei assim, claro meu filho, vamos lá comer um frango com saladinha que vai ser ótimo. Agora, esse é o desafio, um dos desafios desse Centro de Inovação, né? Como que a gente mobiliza as pessoas para ter um comportamento e uma atitude como essa do Felipe, que tem 12 anos de idade e me deixou com a cara no chão. Bom, retomando rapidamente aqui sobre o Centro de Inovação e Instituto de Vida e Saúde, é um hub, tá? Um hub que faz parte de um conjunto, né, de outros 8 centros, né? Esse aqui é o 9º centro, então temos um centro de inovação em higiene ocupacional, em ergonomia, em economia para a saúde e segurança, prevenção da incapacidade, longevidade e produtividade, tecnologia para a saúde, fatores psicossociais e sistemas de gestão em SST. Quer dizer, as empresas que estão hoje aqui presentes, os colegas que estão hoje aqui presentes, eles podem ter sugestões de desafios e de estudos que não necessariamente o Centro de Estilo de Vida e Saúde vai responder, mas ele tem à disposição esses outros centros, né? Então, o importante é que o Centro de Inovação é um centro nacional, né? Não é um centro de estilo de vida e saúde localizado só em São Paulo e que vai lidar só com os assuntos específicos deste centro. Ele tem como aportar, e da mesma forma os outros colegas desses outros 8 estados vão estar fazendo da mesma forma. Eu tinha me falado que isso queria demorar, mas não acreditei. Bom, o problema, eu acabei no início, quando eu substituí o nosso superintendente para fazer a abertura, não agradecendo o Alberto Ogata. O Alberto Ogata ele nos ajudou bastante em definir um pouco a temática, né, como uma consultoria inicial. E o centro, quando ele surgiu para tentar abordar o problema da gestão dos fatores de risco em condições crônicas. Quer dizer, a gente viu aqui nessa manhã, até o momento, uma série de evidências, né, que eu vou abordar um pouco, muito rapidamente daqui adiante. Mas esse problema, como lidar com esse problema? Como lidar com a gestão destes fatores de risco, né, já instalados ou uma condição de prevenção, né? Então, parece que lidar com uma situação que é relativamente simples. Alimentação saudável, só come bem e faz atividade física. Que segredo tem nisso? E que causam as doenças crônicas degenerativas que mais matam no mundo, como a gente conseguiu como a gente percebe, como a gente tem lido nos últimos tempos e nos últimos estudos. E para dialogar um pouco com essa questão da problemática, eu vou pedir licença para vocês e vou ler um parágrafo, na verdade 2 parágrafos de um livro do médico psiquiatra Paulo Gaudêncio, e
que escreveu essa obra aqui, Mudar e Vencer, para vocês entenderem o que é esse tubarãozinho aparecendo nessa tela. Ele fala o seguinte, do tubarão à paixão. E que tubarão é esse? Como atua? Fruto de uma imaginação criativa, ele representa o fator que obriga uma pessoa a mudar suas atitudes para escapar de seu ataque e está claramente identificado em uma história simples. Um país costuma treinar sua equipe olímpica de natação soltando um tubarão na piscina. Até hoje, ninguém foi para as Olimpíadas. Mas quem conseguir sobreviver, reticências. Aqui, o medo é o grande desencadeador do processo de mudança, pois nasce da consciência de que a situação atual corresponde a uma perda de qualidade de vida, da posição conquistada, de dinheiro, de status, de um amor, em alguns casos da própria existência. Paulo Gaudêncio, há alguns anos atrás, ele teve um infarto, e o que levou a mudar a atitude, por isso que ele relata a questão do medo. Isso é que muitos de nós, às vezes, mudamos a nossa atitude por uma questão de medo, porque eu tenho uma enfermidade. Mas ele, prosseguindo, ele aborda o seguinte: inúmeras vezes estive em contato com esse tipo de mudança, nascida da vontade de superar uma situação difícil e de sobreviver. Ela se caracteriza, no entanto, por ser efêmera. Afastada a ameaça, a tendência é voltar à situação anterior. Na vigência da insatisfação com a situação atual, temos uma previsão de satisfação com a situação futura. Desaparecido o perigo, desaparece a consciência, a insatisfação. Então, é uma problemática que a gente vai ter que aprender a conviver nesse centro para conseguir estudar tudo isso. Porque senão a gente vai lançar programa, vai ter um sucesso, um pseudo-sucesso imediato e as coisas vão continuar a girar sem uma definição efetiva e sem resultados efetivos. A partir disso, é olhar para todas as evidências que nós tivemos a oportunidade de observar hoje, né? Com o Lotufo, com o Douglas, com a Maria Edna, com a Fernanda. Quer dizer, é ler a obra que está aí, é buscar cada vez mais essas evidências, porque é em cima dessas justificativas que a gente vai conseguir ter planos mais consistentes, estudos mais consistentes. Aqui só para deixar registrado, né, se fosse uma coisa fácil, a gente já teria superado isso, né, 2 décadas, e os 10 principais fatores de riscos, alguns mudaram ali de lugar, né, mas continuam os fatores relacionados às doenças crônicas não transmissíveis como os principais fatores de riscos existentes na população como um todo. E dentro da população, e dentro da empresa, né, como que a gente traz isso e dá significado de um centro como esse, de estudos como esse, dentro de uma população da empresa? Nós, todos que estamos aí dentro das empresas, dentro das indústrias, passamos 1/3, acho que até mais às vezes, né? Mais de 1/3 da nossa vida dentro da empresa. Então não dá para negar que esse ambiente empresarial, ele pode ser sim um ambiente de mudança estrutural, ou de alavancar uma mudança, ou de ter uma certa significância em cima de outros fatores de saúde pública. E a gente trabalha com um desafio nesse centro, que é prover inteligência e soluções para prevenção e intervenção de doenças crônicas não transmissíveis nos ambientes corporativos. E aí eu trago uma terceira história, que é desta pessoa. Não sei se todos conhecem, todos tiveram a oportunidade de ler o livro ou de assistir a sua palestra, o Amir Klink. E eu faço um paralelo entre o desafio desse centro e a questão que ele traz aí na vida dele, no livro dele, que é abraçar os problemas. Muitas vezes nós não abraçamos os problemas.
ele conta o seguinte: quando ele fez essa travessia há 30 anos atrás, que ele saiu na Namíbia, do sul da África, e caiu no Nordeste brasileiro, a remo, quando ele estava desenvolvendo um projeto, ele queria montar um barco a remo que nunca tombasse. Porque todas as pessoas que tentaram cruzar o Atlântico, sul ou norte, sempre morriam porque o barco tombava. E eles não conseguiam voltar ao barco e aí morriam por uma série de motivos, né? E aí ele encontrou um engenheiro da Universidade de São Paulo e falou assim, olha, ele começou a construir o barco dele, ele falou, construir um barco que nunca tombe. Eu vou chegar, sair do sul da África até o Brasil, num barco que vai ser intombável. E quando ele encontrou com o engenheiro falou assim, você está querendo fugir do problema. Se você quiser ter sucesso na sua navegação, na sua meta, você vai ter que construir um barco que tombe e destombe, tombe e destombe. Você vai vir da África ao Brasil tombando e destombando. Porque a única forma não existe barco que não vai tombar. Você vai pegar onda de 20 metros. É impossível você não tombar. Em algum momento vai se tombar. O teu projeto de barco tem que ser um barco que ele vai tombar e você tem a capacidade de destombar. Então, quando a gente lança o desafio desse centro de inovação, é que definitivamente nós temos que abraçar o problema. O problema está instalado. O problema é relativo a muitas questões comportamentais. E por que a gente destacou aqui a atividade física e a alimentação saudável num primeiro passo para desenvolver as pesquisas desse centro? Porque elas são passíveis de mudança de comportamento. Só que a gente tem que definitivamente abraçar esse problema, senão a gente vai desenvolver novos estudos, vai desenvolver novos programas dentro das empresas e a gente não vai conseguir sair do lugar. Bom, e qual que é o modelo que a gente deseja, que a gente imagina para esse centro daqui para frente? Três linhas de atuação iniciais, né? Ciência da mudança do comportamento, né? Como aquela que meu filho de 12 anos me ensinou na prática, né? Ciência diagnóstica, prognóstica e preditiva e principalmente gestão das doenças crônicas não transmissíveis. Quer dizer, como que acontece esse processo de gestão dentro das empresas para que a gente consiga ter um impacto e desenvolver programas realmente importantes e com impactos significativos. A partir dessas linhas, nós elegemos 4 linhas de pesquisas preliminares. E por que preliminar? Porque é um centro que está sendo lançado agora e que vai ter muita influência dos desafios lançados pelas empresas. Então, outras linhas vão poder surgir, né? Agora, de onde saiu essas 4 linhas, né? Que são desenvolvimento de metodologias para identificação e gestão de fatores de riscos e custos econômicos associados. Quer dizer, as empresas investem um valor significativo em programas de qualidade de vida. Muitas empresas investem valores significativos. Agora, quais os indicadores que estão sendo levados em consideração para eu manter ou não manter, ou mudar ou descontinuar esse tipo de programa? Desenvolvimento de ferramentas de análise de impactos de programas de promoção de alimentação e atividade física. E o terceiro também é desenvolver ferramentas de avaliação de impacto para aquelas empresas que já possuem programas há algum tempo. Então, qual que é o impacto desses programas em relação aos seus trabalhadores? E também uma outra linha de pesquisa que estude e dê possibilidade da empresa ter mais argumentos, mais informações sobre que programa que eu vou inserir. Eu tenho um budget, eu tenho um recurso a ser destinado para programas específicos dentro da minha empresa. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer uma ginástica, eu vou montar uma academia, eu vou montar uma situação diferenciada de alimentação saudável. Agora, como que eu estudo esse impacto antes da implantação do programa? Para que a gente não fique tateando. Porque muitas vezes a gente investe o recurso e a gente vai tentar ver o resultado mais para frente, né? Então, ter subsídio anteriormente ao início desses programas. E uma 4ª linha de pesquisa preliminar que se refere às metodologias
que identificam a influência deste ambiente de trabalho no comportamento, né? O que eu preciso desenvolver em relação ao ambiente? E o ambiente de trabalho não é um ambiente só físico. É claro que o ambiente físico ele tem relevância, mas é o ambiente das relações, é o ambiente do companheirismo, é o ambiente de uma hierarquia saudável, várias coisas que a gente pode estudar dentro dessa linha de pesquisa. Da onde surgiram essas 4 linhas de pesquisas? Estamos aí em fase final, né, de conclusão de um roadmap tecnológico, onde nós definimos algumas taxonomias e alguns drivers que determinaram palavras-chave que mais apareciam dentro dos estudos em nível mundial e também nacional, e que a partir desse cruzamento de informações que nos levou à conclusão de definir aquelas 4 linhas preliminares, né? Então, não foi que saiu da cabeça espetacular de algum membro desse centro de inovação. Saiu sim de estudo, de pesquisa, né? Mas, repito, estas linhas são preliminares. As indústrias vão nos provocar a estudar outras coisas, ou comprovar assim, não, essas 4 linhas são linhas coerentes, a gente pode seguir nelas daqui para frente. Bom, a quem servimos? As empresas e os colaboradores, né? Então, se a gente abarcar a quem paga a conta, né, a questão, a parte institucional, as empresas de uma forma geral, vários itens nós estamos sugerindo aí de trabalho, de atuação e desenvolvimento em conjunto. Quando a gente fala em engajamento e comportamento, quando nós abarcamos sobre análise e soluções, custos versus desempenho, né, são itens importantes para o mundo corporativo, né? Quando abarcamos manutenção e relevância para as empresas, né, qual que é o valor, qual que é o significado das empresas terem recursos destinados a este tipo de programa, que não é muito, que na verdade não é o seu fator principal de existência, mas que se não fizer isso, vai continuar tendo alguns problemas. Discutimos lá no hall agora há pouco, a saúde suplementar hoje só perde para folha de pagamento e encargos. Quer dizer, o meu negócio é X, então eu não quero saber muito disso, da outra parte, mas eu cada vez mais vou estar sendo impactado. Então, é uma coisa meio sem saída. As empresas cada vez mais vão ter que pensar sobre essas soluções. E quando falamos dos colaboradores, né, de trabalhar com diagnóstico, mas não só aquele diagnóstico para comprovar que a pessoa está instalada a tal doença crônica não transmissível, mas o que fazer com aquele dado, o que fazer com aquela informação. E aí, trabalhando com tecnologias, conteúdos de comunicação, ambiente, motivação e comportamento, que os nossos palestrantes falaram bastante, abordarem alguns tópicos sobre isso. Nada funciona sem parceria, né? Então a gente tem plena certeza que este centro ele não vai funcionar, não vai ter uma equipe única, própria, a pôr o sangue, né? Quer dizer, queremos sim ter parceria com universidades, com outros centros de pesquisa, com outros centros de inovação e principalmente com as empresas, né? Então a gente vai buscar, passou já a mapear isso e estudar sobre que possíveis parcerias nós podemos ter daqui para frente. E que time que vai conduzir, trabalhar e coordenar esse centro de inovação? Nós temos, e aí aqui vale uma fala que nós começamos bem pé no chão, é uma equipe bastante enxuta que começa a desenvolver esse centro, e ele vai ganhar corpo à medida que ele ganha produção. Então a gente começou de uma forma bastante saudável, vamos dizer assim. Então teremos 2 especialistas de inovação full-time nesse centro, né? Uma coordenadora desse centro que vai ser part-time e uma série de pessoas envolvidas por projetos, né? Então teremos aí nutricionistas, fisioterapeutas, ergonomistas, médicos, economistas, várias pessoas que vão fazer parte desse centro por projetos. E a gente vai crescendo à medida da necessidade e dos projetos desenvolvidos.
que nós já fizemos, né? Até o dia de hoje, o que foi feito, o que foi desenhado até a gente chegar hoje no dia 4 de dezembro. Começou com uma ideia lá em 2015, né, com a criação de um núcleo de inovação e criatividade, que foi uma ideia de alguns colaboradores aqui do SESI, e começou a fomentar isso e começou a desenvolver cultura de inovação. Passou para solicitação ao Departamento Nacional de o SESI ser inserido dentro desse hall de centros de inovação pelo Brasil. Criamos paralelamente um grupo de trabalho de inovação, que existem pessoas de várias áreas, né, na área de saúde, na área de segurança do trabalho, na área de nutrição, da área de cultura, quer dizer, que começaram a fomentar principalmente esse embrião aí de uma cultura de inovação, porque a gente entende que uma empresa, você pode até começar com um núcleo, só que ao longo do tempo você tem que transformar isso em cultura, porque senão o risco de essas coisas acabarem é bastante grande, né? E em 2018, quando a gente teve aí as conversas iniciais, né, no começo do ano, né, a Viviane, o Dr. Ogata, que a gente fez um primeiro draft desse centro, e duas importantes consultorias que nós tivemos, uma para modelagem de negócio e uma para esse roadmap tecnológico, que nos deu subsídio suficiente para chegar no dia de hoje. Quer dizer, então foram muitas horas de estudo, dedicação da equipe inteira, e o lançamento do SIS no dia de hoje. Seguindo algumas metas já, né, a partir do lançamento do SIS, esse grupo de centros de inovação pelo Brasil, eles possuem um desenvolvimento de alguns trabalhos que nós chamamos as redes temáticas, e essas redes temáticas, esses centros começam a interagir. Então, futuramente, num futuro próximo, nós também teremos uma rede temática em Instituto de Vida e Saúde, convidando colegas de outros centros para a gente debater e aprofundar isso tudo. Nós tínhamos já 2 trabalhos em desenvolvimento. Esses trabalhos vão ser meio protótipos iniciais desses centros, que ontem chamou de Avatar, que é um aplicativo que trabalha com sintomatologia de dor com chatbot, inteligência artificial, que teve aí um desenvolvimento com um processo do Banco Mundial pelo TechEmerge, e aí tem total sinergia com os colegas de Santa Catarina, né? Quer dizer, eles lá em Santa Catarina desenvolveu o GUIDU, que é um programa de coaching em saúde, e essas coisas vão se juntando, e daqui a pouco a gente vai estar dialogando com a empresa em relação a isso. E um outro programa também da plataforma Alimente-se Bem, né? Que não é uma plataforma de receita na internet, né? É uma plataforma de mobilização para jovens e para as pessoas que trabalham na indústria, os trabalhadores da indústria, e que outras ideias surgiram aqui mesmo. A gente já tinha falado, por que não em um aplicativo como esse, mapear os locais, né, e de encontro, e de feiras, e de quitandas, e que mostrem esse mapeamento um pouquinho mais abrangente, né? Então isso está no nosso radar aí para os próximos meses. Uma primeira publicação em relação ao posicionamento desse centro de inovação. Tivemos a publicação aqui baseada nas evidências, e vamos ter uma publicação agora baseada no que o centro quer desenvolver daqui para frente, né, como ele vai se posicionar, e o lançamento de um hub de inovação previsto para o primeiro semestre, em parceria com a indústria, e pode ser, claro, com uma das que está nos assistindo hoje aqui, que quer desenvolver projetos em conjunto. E acabou. Queria agradecer demais a presença de vocês. A gente enxerga esse centro de inovação só vai dar certo em parceria, né, em conjunto com as empresas, em conjunto com os colegas do Departamento Nacional, em conjunto com os outros centros de inovação. Tá, João? Então a gente vai se falar bastante, vai se receber bastante. Agradeço novamente a presença de vocês. Muito obrigado.